Boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos encerrar as oficinas e, para isso, nós vamos trabalhar com as competências 4 e 5. Vou fazer uso de uma redação que foi enviada, a última redação que nos foi enviada, e pretendo trabalhar com esse texto envolvendo todas as competências, ok? Então, vamos lá. Anúncio aqui hoje, recursos coesivos. O que são recursos coesivos? São os elementos linguísticos que nós vamos usar para que nós possamos linkar um período ao outro, um parágrafo ao outro. É a construção do meu texto, tá? Meu texto vai fluir, ok? E vamos trabalhar com a proposta de intervenção. Eu já sinalizei num dos nossos encontros, e hoje, então, nós vamos trabalhar no parágrafo conclusivo envolvendo a proposta de intervenção. Vale ressaltar que a palestra do professor Rafael Allen, agora ela é importante, porque vocês não podem desrespeitar os direitos humanos. Ok, moçada? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui a imagem do texto, tal como eu recebi. Acredito que a autora do texto vai reconhecê-lo, ok? E não dá para vocês lê-lo, mas no canto aqui da direita, eu fiz como se fosse um projeto, imaginando o projeto que a autora do texto teve para ela poder construir. Então, para contextualizar o texto, ela foi muito feliz, ela escolheu o texto Preciosa. Confesso que eu não o conhecia, fui pesquisar e realmente é um filme interessante. O posicionamento crítico que ela apresentou para nós na introdução a persistência de maus tratos contra as mulheres é fruto, principalmente, de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições isentas e pouco eficientes. Então, o que ela pensa sobre a questão da violência doméstica? Então, este é o pensamento dela, este é o posicionamento crítico dela. Muito interessante. Para a construção do primeiro parágrafo do desenvolvimento dela, ela usou como argumento, ideia forte. As mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados pela causa cultural, historicamente preconceituosa e que favorece o continuismo dos casos. E, no segundo parágrafo do desenvolvimento, ela usou a lentidão do sistema punitivo colabora com a permanência da agressão doméstica. Então, ela pensou nesses argumentos, para ela poder defender o posicionamento dela e desenvolver os dois parágrafos dela com eles. E, por fim, ela apresentou a proposta de intervenção, que eu não coloquei aqui para vocês, porque faz parte da competência 5, que é uma das nossas propostas na aula de hoje, ok? Então, vamos lá entender o que foi que ela colocou. Eu vou sair daqui, viu, moçada? Vou pedir licença, vou sair só para que vocês possam fazer a leitura. Então, vejam bem. Eu transcrevi o texto dela para que vocês possam fazer uma leitura do original. No filme Preciosa, baseado em fatos reais, a protagonista é alvo de retaliação por ser gorda e negra, chegando a ser estuprada pelo seu próprio pai em casa. Apesar de ser um filme, ele não se distancia da realidade do Brasil também, onde, em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvo de violência doméstica. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições isentas e pouco eficientes. Aqui eu destaquei só neste momento com este setor, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui agora. Eu vou voltar, eu coloquei o texto original e coloquei o texto com algumas intervenções minhas e vou explicar por quê. Aí nós vamos aprendendo um pouquinho. Vejo que no canto esquerdo, que está o original dela, eu vou falar autora porque eu sei que é uma menina, tá? Mas não vou citar o nome, em respeito à individualidade dela. Ela repetiu a palavra filme 2 vezes. Então, nós temos que procurar uma palavra sinônima que eu possa empregar a fim de substituir uma palavra que foi repetida. Então, eu destaquei a palavra filme aqui.
A palavra também eu a destaquei, porque se vocês prestarem atenção, ela está sobrando aqui. Porque o Enem, ele trabalha com a realidade no Brasil, então eu não preciso dar esse ênfase aqui, tá? Achei muito interessante quando ela citou esse quadro de persistência de maus tratos. Isso aqui é um recurso coesivo. Ela está chamando a atenção para o que ela disse antes, tá? Quando ela fala, apesar de ser um filme, ele não se distancia da realidade do Brasil, também. Onde, em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvo de violência doméstica. Aí, veja, esse quadro de persistência, quer dizer, a violência doméstica, as mulheres são alvo disso, de persistência de maus tratos, com esse setor, é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições isentas e pouco eficientes. Então, vamos lá. Com esse setor, eu julguei que fica mais bem elaborado se ela trabalhasse, como eu coloquei ali no canto direito, contra o público feminino, certo? O público feminino que é o público afetado, que é o tema da nossa redação. Lá embaixo ela colocou também valorização do sexo masculino e de punições isentas e pouco eficientes. Se são punições isentas, então elas não têm nem como eficiência. Então, eu tirei a palavra isentas e deixei pouco eficientes. São punições pouco eficientes, quer dizer, não dão resultado. E é exatamente isso que ela vai falar lá no final do texto dela, certo? Então, visando substituir a palavra filmes, no longa-metragem, porque este filme tem mais de 70 minutos, Preciosa, baseado em fatos reais, a protagonista é alvo de retaliação por ser gorda e negra, chegando a ser estuprada pelo próprio pai em casa. Apesar de ser um filme, aí pronto, eu pude deixar a palavra filme. Ele não se distancia da realidade do Brasil, onde, em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvo de violência doméstica. Esse quadro de persistência, de maus tratos contra o público feminino é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições pouco eficientes. Então, vocês estão vendo que o que eu coloquei lá de posicionamento dela crítico está aqui. É essa a ideia que ela vai defender no decorrer do texto. Continuando, então. Eu vou pedir licença para eu não colocar a minha imagem, para que eu possa trabalhar com a leitura com vocês, ok? Aqui, então, está como que ela desenvolveu o primeiro parágrafo, vou ser redundante aqui, primeiro parágrafo do desenvolvimento, certo? Então, vamos lá. Antes de eu fazer a leitura, chamo a atenção de vocês, com questão de rasura, se vocês errarem ao passar a limpo a redação, simplesmente vocês vão passar um traço na horizontal da palavra. Não precisa colocar entre parênteses, ok? Se errou, sentiu que errou, passe um traço sobre a palavra e continue escrevendo normalmente. Então, vejamos aqui. Ao longo da formação do Estado brasileiro, o patriarcalismo esteve sempre presente na posição do senhor do engenho no Brasil colonial, o qual escolhia algumas escravas para violentá-las sexualmente. Consequentemente, ao passar dos anos, foi criada uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Portanto, muitas pessoas julgavam certo tratar o sexo feminino de forma desrespeitosa. Logo, com tal cultura imposta, há muitos casos de violência doméstica, ainda mais no cenário da pandemia, sendo a agressão física a mais relatada, correspondendo a 61,68%, segundo a Câmara dos Deputados. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados pela causa cultural e historicamente preconceituosos, favorecendo o continuismo dos casos. Então, agora, novamente, peço licença, porque eu trabalhei com este parágrafo. Então, vamos lá. Ela usou 2 vezes a conjunção conclusiva. No caso, ela usou o portanto e o logo, no mesmo parágrafo. Então, isso aqui vai se fosse na redação do Enem, ela está concluindo uma coisa dentro de outra conclusão. Então, não vai soar legal, ok? Então, vamos lá para vocês verem o que foi que eu mexi e o porquê. Ao longo da formação do Estado brasileiro,
o patriarcalismo esteve sempre presente por meio da imagem do senhor do engenho no Brasil colonial. Gostei muito disso, mostrou conhecimento, tá? É a competência que o Enem pede, conhecimentos periféricos, aquilo que você aprendeu, você vai trazer com relação ao texto. Naquela época, aí eu já entrei, gente, ó. Porque colocou assim, o qual escolhi algumas escravas para violentá-las sexualmente. Aí eu pus ponto. Por quê, moçada? Começou a falar uma coisa, vou abordar, vou fazer uma abordagem, que eu vou desviar um pouquinho daquilo que eu estava falando, ponto. Naquela época, era comum algumas escravas serem violentadas sexualmente. Ok? Esse comportamento, além de estigmatizar a mulher negra, consequentemente, com o passar dos anos, criou uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem. Denise, oi? Deixa eu te passar aqui uma dúvida da Raíssa. Obrigado, viu, Raíssa, por estar participando com a gente. Ela manda o seguinte questionamento aqui. Após errar alguma palavra, eu posso escrever acima da que eu riscar ou devo continuar a escrever na frente? Raíssa, você tem o espaço do rascunho. Suponhamos que você, ao passar a limpo, você está escrevendo, você percebeu que você errou. Você vai fazer o que eu falei. Você vai riscar a palavra e vai continuar escrevendo lá na frente. Ok? Se você escreveu a redação, está com o tempo, vai lê-la e percebe que você escreveu uma palavra errada e vai querer fazer a correção. Aí, eu vou ser sincera com você, dentro dos manuais dos avaliadores, eu não encontrei uma brecha que pudesse olhar para essa situação. Então, se você percebeu que está errado, você então vai fazer igual foi aqui a nossa colega. Olha, ela riscou e escreveu em cima, tá, a palavra certa. O que eu posso dizer para você, dentro dos critérios, né, dos manuais que está treinando os avaliadores, eles têm uma grande preocupação para não prejudicar o candidato. Mas esse critério aqui da questão da estética do texto, ele é avaliado também. O avaliador, ele vai olhar como que o candidato, ele se apresenta no texto. Então, ele olha margens, tá? Ele olha limpeza. Muitas vezes o candidato usa uma caneta que borra, ele olha isso. Não que ele vai penalizar, mas ele olha se aquela tinta ali foi uma caneta que estourou ou se foi o candidato que foi negligente. Então, voltando à sua pergunta. Se você está escrevendo e percebeu que errou, você simplesmente vai riscar. Não vai nem fazer uso de parênteses, ok? Se você já escreveu e percebeu que ali lá atrás ficou uma palavrinha escrita errada, aí você volta, risca e escreve em cima dela. Como aqui está esse modelo, você escreve acima dela a forma correta, ok? Tudo bem? O professor Conte vai... aqui já está, não. Ok, Raíssa? Então, vamos continuar. Então, voltando lá, esse comportamento, além de estigmatizar a mulher negra, foi destacado para mostrar para vocês que é algo que foi mexido, né, alterado, e também é um recurso de coesão, porque eu estou voltando, né, o fato do homem pegar as escravas e violentá-las. Então, esse comportamento, além de estigmatizar a mulher, quer dizer, deixá-la marcada, né, com o passar dos anos, criou uma noção de inferioridade da mulher em relação ao homem, pois muitas pessoas julgavam certo tratar o sexo feminino de forma desrespeitosa. Devido a essa cultura imposta, atualmente ainda há muitos casos de violência doméstica que se acentuou durante o cenário da pandemia, sendo a agressão física a mais relatada, correspondendo a 61,68%, segundo a Câmara dos Deputados. Nesse sentido, muito importante, olha, ela faz uso de recursos coesivos muito bem, ó. Nesse sentido, percebe-se que as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados pela causa cultural historicamente preconceituosa e que favorece o continuismo dos casos. Então, vocês estão vendo que o posicionamento dela, até marquei aqui, as mulheres têm suas imagens difamadas e seus direitos negligenciados pela causa cultural
historicamente preconceituosa, o que favorece o continuismo dos casos. Por que é histórica? Porque vem desde lá do Brasil colônia. Ela conseguiu mostrar isso para nós? Conseguiu. Então, ela foi muito feliz neste parágrafo. Vamos ver o próximo parágrafo dela. Além dessa visão segregacionista, ela foi muito feliz, né, porque a mulher é segregada da sociedade, né? A lentidão do sistema punitivo colabora com a permanência da agressão doméstica. Então, veja que não é só uma questão histórica, na opinião dela. Existe também a questão da justiça ser lenta. No país, os processos democráticos e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Por exemplo, entre os anos de 2006 a 2018, apenas 33% dos casos relacionados com a Lei Maria da Penha foram julgados. Indubitavelmente, na pandemia, a lentidão dos julgamentos será maior. Nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao verem essa ineficiência, continuam violentando as mulheres. Então, aqui, gente, só fiz algumas mexidinhas. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado com um período muito longo. Eu tenho que prestar atenção se o que eu estou escrevendo, se a informação que eu estou passando, se ela não está misturada com outra que está vindo. Então, o que eu vou dizer aqui? Tá, ponto. Se eu quero dar continuidade, eu uso um recurso coesivo, portanto, por isso, embora, tá? Para evitar o que aconteceu no texto original, eu fiz essa mexida aqui, ó. E veja que eu mexi só lá embaixo. Então, veja, ó. Além dessa visão segregacionista, a lentidão do sistema punitivo colabora com a permanência da agressão doméstica. No país, os processos democráticos e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Por exemplo, entre os anos 2006 e 2011, apenas 33% dos casos relacionados com a Lei Maria da Penha foram julgados. Ponto. Agora, veja, por essa razão, então, qual a razão? De ser um processo lento. Indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida alguma, na pandemia, a lentidão dos julgamentos poderá ser maior, devido ao aumento dos casos. Olha como ela foi muito feliz nesses argumentos dela. Nessa perspectiva, muitos homens, ao verem essa ineficiência, que ineficiência é essa? Do Poder Judiciário, continuarão, mexi aqui no tempo verbal, né? Continuarão violentando as mulheres. Ok? Então, vejam, ela foi muito feliz neste parágrafo. E para fechar, né, o parágrafo conclusivo, que é aquele que faz parte da competência 5, o que foi que ela nos trouxe? Destarte, a violência contra esse setor ainda é uma realidade brasileira. Moçada, essa abertura que nós colocamos no parágrafo conclusivo, ele deve remeter à nossa tese, ok? Então, ela está dizendo que, diante de tudo que ela mostrou para nós, né, a violência contra esse setor, ela usou o termo setor, ainda é uma realidade brasileira. Portanto, cabe ao governo fazer parceria com ONGs em que elas possam encaminhar mais rapidamente os casos de violência doméstica às delegacias da mulher. Além disso, o Ministério da Educação vincular ao PCN, ela explicou o que é PCN, Plano Curricular Nacional, aulas de Sociologia e História, que enfatizem a igualdade de gênero, por meio de palestras com o intuito de amenizar e futuramente ratificar o patriarcalismo, para que assim não existam mais Preciosa. Veja que ela amarrou o texto dela, ela abriu trazendo a questão do filme, e ela fecha o texto dela com o filme. Então, o que foi que a Denise apresentou aqui no parágrafo conclusivo? Porque nós temos que trabalhar com aquelas perguntas, né, que eles cobram. Então, vamos lá. Não há dúvida de que o comportamento machista que subjuga o público feminino é uma questão sócio-histórica do nosso país. Poderia ter colocado sócio-histórica e cultural. Ficaria até melhor, porque ela enfatizou a palavra cultural. Depois que eu mandei, que eu vi que eu falhei. Cabe ao governo, portanto, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem trabalhar com a conjunção
portanto, as conjunções conclusivas, uma dica para ficar a questão assim, mais estilosa, coloquem no meio, pode colocar abrindo o período? Sim, mas vejam, colocando-a no meio, cabe ao governo, portanto, fazer parceria com ONGs, a fim de que elas possam encaminhar os casos de violência doméstica às delegacias da mulher, fornecendo às vítimas acompanhamento jurídico e psicológico. Ponto. Além disso, outro recurso, né, de coesão, quer dizer, agregando mais informação, além disso, quer dizer, além, né, dessa parceria com ONGs, por meio do Ministério da Educação, vincular ao PCN, né, nas aulas de Sociologia e História, discussões que enfatizem a igualdade de gênero, com o intuito de conscientizar as novas gerações de que a mulher, independente da cor ou do padrão físico, merece ser respeitada, para que assim não existam mais preciosas. Por que eu dei essa mexidinha aqui? Ela usou a palavra ratificar. A palavra ratificar é confirmar. Então, eu quis dar uma mexidinha ali fora, porque ali embaixo. Por quê? Eu quero que a intervenção do Ministério da Educação seja para acabar com a questão da violência. Mas, então, vamos lá, gente. A competência 5, ela cobra do candidato 5 detalhes. Quem vai fazer? Quem vai ser o agente? No caso aqui, ela escolheu o governo, intermédio das ONGs, e o Ministério da Educação, né? Ou vai fazer o quê? Como que vai ser feita essa ação? Para que essa ação vai ser feita? E detalhamento. O Enem agora cobra o detalhamento do modo como essa ação vai ser desenvolvida ou detalhamento da ação. Eu tenho que colocar esses 5 olhares. E do jeito que a PEAP apresentou, eu enxerguei que está faltando. E a falta de um desses elementos, o candidato vai ser penalizado. Ok? O agente é o governo e o Ministério da Educação. O governo vai fazer o quê? Vai fazer parceria com ONGs. Para quê? Para que possa encaminhar mais rapidamente os casos de violência doméstica às delegacias de mulher. Então, veja que ela não explicou para mim como que o governo vai fazer essa parceria. Não houve essa explicitação. Então, aqui ela poderia ser penalizada. Vejamos já com a questão do agente do Ministério da Educação. Ele vai fazer o quê? Vincular ao PCN, aulas de Sociologia e História, que enfatiza a igualdade de gênero. Aqui eu faço uma ressalva. As aulas de Sociologia e História, elas já estão lá. Então, eles não vão vincular nas aulas, as aulas. O que eu entendi que ela quis dizer é que a proposta é vincular nestas disciplinas, nestas aulas, né? No caso aqui, palestras, certo? E para quê? Com o intuito de amenizar e futuramente ratificar, né? Não é esse ratificar que está meio fora. O patriarcalismo, para que assim não existam mais preciosas. Faltou o detalhamento. Então, que sugestão que eu dou, aproveitando esse material que me foi apresentado? Lógico que eu aproveitei a tese dela, né, o posicionamento crítico dessa autora, né? Não há dúvida de que o comportamento machista, que subjuga o público feminino, envolve questões sociocultural e históricas do nosso país. Aqui eu peguei tudo dela, né? Porque ela falou questão histórica, ela não trouxe lá o senhor de engenho, do Brasil Colônia, ela não trouxe a questão cultural, a sociedade aprendeu a desvalorizar a mulher, então a violência se tornou uma questão social e cultural no nosso país? Ok. Cabe ao governo, quem é o governo? O agente, portanto, fazer parceria com ONGs. Fazer o quê? Parcerias. A fim de que elas possam encaminhar os casos de violência doméstica às delegacias de mulher. Para quê? Fornecendo às vítimas acompanhamento jurídico e psicológico. Lá o detalhamento da ação. Então, vai encaminhar as mulheres às delegacias, né? Mas eu vou detalhar como é que vai ser feito isso aí. Então, não é simplesmente as mulheres serem encaminhadas. Lá elas terão respaldo jurídico e psicológico. Além disso, por meio do Ministério da Educação, que é um outro agente que ela citou, vincular ao PCN, né? Como que ele vai fazer? Vinculado ao PCN, nas aulas de Sociologia e História, discussões.
Para quê? Perdão. Para quê? Que agora vem. Envolvendo profissionais das diversas áreas. Aqui é o detalhamento da ação. Envolvendo profissionais das diversas áreas, com o intuito de defender a igualdade de gênero e de conscientizar as novas gerações de que a mulher, independente da cor ou do padrão físico. Por que eu coloquei da cor e do padrão físico? Porque a Preciosa, a personagem principal do filme, é negra e ela é gorda, como a menina citou no primeiro parágrafo. Merece ser respeitada, para que assim não existam mais preciosas. Então aqui, moçada, eu tentei mostrar para vocês que o parágrafo conclusivo, ele tem que ter essas 5 informações. Eu vou pensar no meu agente vai fazer o quê? Aliás, quem vai ser o meu agente? Ele vai fazer o quê? Como que ele vai fazer esta ação? Por que que ele precisa fazer esta ação? E aí eu vou escolher, ou eu vou explicar esta ação, ou eu vou explicar o modo como essa ação será desenvolvida. Se vocês tomarem este cuidado, pode ter certeza que os 200 pontos com relação à competência 5, vocês terão adquiridos. Certo? Então, espero que a autora esteja nos assistindo, eu acredito que sim, porque ela é assídua em todas as nossas oficinas. O que eu posso dizer da redação dela? Ela foi muito boa, uma redação muito boa. Recursos coesivos ela usou sempre, amarrando um período no outro. Nos momentos em que eu intervi no texto dela, colocando ponto final e abrindo outro período, aqui serve para chamar a atenção não só dela, como dos que estão assistindo, que eu tenho que tomar cuidado com a dimensão do meu período. Eu estou trabalhando com uma informação. Se eu vou agregar um outro olhar sobre aquilo que eu estou falando, então eu sou obrigado a olhar se eu preciso colocar um ponto final, ok? Estou voltando aqui só um pouquinho, porque eu acho que houve um momento que eu fiz isso. Aqui, ó. Por essa razão, indubitavelmente. Vejam, se vocês olharem o texto original dela, a informação ela começa a misturar. Ela agrega outra informação em cima de algo que ela estava dizendo que não tem muito a ver. Certinho? Então, fica aqui o meu abraço a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiveram com relação ao que eu expus hoje, estamos abertos para poder esclarecer, tá? E, como eu disse, um abraço, muita sorte para vocês no Enem. Quando tiverem um tempo, se tiverem vontade de conhecer a Faculdade de Direito, venham aqui, as portas estão sempre abertas, sempre vai ter alguém para recebê-los com muito carinho, tá? Passo agora a palavra para o professor Conte. Galera, agradecer demais vocês que acompanharam o nosso projeto. Quem quiser fazer o vestibular da FDSM, também está em aberto lá no fdsm.edu.br, nota do Enem. Quem já é graduado em outro curso superior pode usar seu diploma ou a nossa prova, que não é tradicional, porque ela será realizada online, tá certo? À distância. Então, fiquem com Deus, fiquem bem, as coisas estão melhorando. A gente está aqui, como disse a Denise, quer marcar uma visita aqui, entre em contato conosco, lá no site tem o chat, via chat vocês podem marcar, ou manda um zap para 3449-8124. Muito obrigado, e a gente se encontra de novo para falar de Enem em janeiro.